E aí galera, beleza? Hoje o papo vai ser sobre o fundo DEVA11, tá? Se você é cotista, se você pretende ser cotista, você precisa entender o que está acontecendo com esse fundo e com outros fundos aí que eu já comentei um pouquinho no vídeo do HCTR, tá? A gente teve aí no dia 29, né, ontem, a divulgação de um fato relevante muito importante para esses fundos, onde foi constatado aí uma inadimplência generalizada de diversas operações, tá? Eu comentei já no vídeo de antes de ontem sobre o HCTR, né, no caso sobre a operação específica do Gramado Parks, onde a justiça acabou suspendendo aí o pagamento por 60 dias, tá? E logo no dia seguinte, né, eu gravei o vídeo no dia 28, no dia 29 saiu esse fato relevante que também impacta o HCTR, tá? Mas como o último vídeo do canal foi sobre o HCTR, eu achei interessante trazer aqui o DEVA no caso, e futuramente eu devo trazer de novo o HCTR porque ele também é muito afetado por esse problema aqui, beleza? Então se você quer entender, fica até o final do vídeo porque tem muita informação importante que eu preciso trazer aqui para vocês. Vamos lá, eu vou ler primeiro, lembrando que esse fato relevante foi divulgado ontem, né, dia 29, eu vou ler com vocês algumas coisas que eu achei importante e eu destaquei aqui. A administração, né, a Vortex, disse o seguinte, ó, verificou-se que o cumprimento das obrigações pecuniárias dos certificados de recebíveis imobiliários não foram honradas na data pactuada, que seria no dia 20 de março de 2023. E até o presente momento, ou seja, até a data do dia 29, que foi a data desse fato relevante, não há qualquer notícia do adimplemento de tais obrigações. Gente, olhem só a quantidade de operações que estão inadimplentes, tá? Pelo menos estavam até o dia 29. A gente está falando aí do circuito de compras, que o HCTR é o maior prejudicado, né? Já conversei muito com vocês sobre essa operação aqui. O Gramado Parks, que eu também conversei no caso do HCTR, né? Mas o DEVA também tem impacto direto nessa operação. E também aqui no caso do DEVA, nós temos aí outras operações que também estão inadimplentes, que são a do Resort do Lago e desse WAM Holding, tá? Além do Búzios Beach, que tem uma observação importante que eu preciso fazer com vocês e farei no relatório gerencial. Então vejam a quantidade de operações que estão inadimplentes até o dia 29 de março de 2023 aqui no fundo DEVA 11. Gente, eu acho que depois do HCTR, tá? Esse fundo aqui é o fundo que mais vem sofrendo porrada, mais vem apresentando problemas, tudo vem jogando contra os fundos que a Vortex vem administrando, né? A gente tá falando aí do TORD, do HCTR e do DEVA, que eu carinhosamente chamo aí dos 3 cavaleiros do apocalipse, tá? Mas assim, agora a gente precisa analisar um pouquinho a parte técnica, né? O que isso aqui de fato influencia no fundo? Qual é o peso dessas operações no DEVA 11, tá? É isso que é o mais importante para nós. Mas eu fiz aqui alguns outros destaques, tá? Então vamos lá. A administradora Vortex cientificou a Devante Asset Investimentos, né, que é a gestora do fundo, acerca dos fatos ora relatados a fim de compreender quais ações estão sendo realizadas acerca do inadimplemento, bem como sua visão acerca dos créditos em si, em termos qualitativos e prospectivos, tá? Então a Vortex aqui já comunicou a gestão, né, sobre esse problema. E aí, olha só que interessante, né? Em 23 de março de 2023, como desdobramento do inadimplemento aqui, dessa série de CRIs, aqui são vários CRIs, né? Foi convocado, aí foi publicado no jornal O Dia São Paulo, edital da primeira convocação da Assembleia Geral de Titulares para 10 de abril de 2023, às 10 horas, tá? Então vai ser realizada aqui essa Assembleia, de modo exclusivamente digital para deliberação sobre. E aí vem o que eu destaquei aqui, vou ler junto com vocês. Item 1. A aprovação ou não da concessão de waiver, tá? Lembro a vocês que o waiver nada mais é do que uma postergação da dívida, né? O fundo conceder aí mais prazo para pagamento, tá? Então, continuando, né? Concessão de waiver à devedora no sentido de a securitizadora abster-se de decretar o vencimento antecipado das debêntures em razão do inadimplemento pela devedora das obrigações pecuniárias devidas em março de 2023, bem como dos respectivos encargos moratórios no âmbito da escritura da emissão da debenture. Então, olha só, aqui o que vai ser votado, né, nesse dia, um dos itens, é justamente a concessão de mais prazo, de alongamento aqui dessa dívida, para que não seja decretado o vencimento antecipado, tá? Então, assim, é claro que isso aqui acontece muito, né? É bem normal que aconteça essas reestruturações aqui nas operações, de modo a permitir que o devedor consiga honrar com a sua dívida, tá? A gente sabe que existem N razões aí que influenciam na receita do devedor, né? No caso aí por exemplo, do Gramado Parks, foi alegado na justiça que o fluxo turístico reduziu muito, né? E isso acabou
impactando nas receitas e por isso eles não conseguiram honrar com os pagamentos, né? E por isso a justiça suspendeu por 60 dias. Então, assim, a gente entende, né? Não é uma prática que é absurda, não é algo que não costuma acontecer, sobretudo em fundos high yield, tá? Então, até certo ponto é até natural que isso aqui aconteça. Mas, né? Vamos continuar aqui. Aí tem o item 2, que diz assim, aprovação ou não da substituição do anexo 2 ao termo de securitização e do anexo 1 à escritura de emissão de debêntures pelo anexo 1 e 2 ao presente digital, respectivamente, e, aí eu destaquei aqui, e, consequentemente, da concessão de carência no pagamento das amortizações ordinárias com relação às parcelas vincendas, ou seja, parcelas que ainda vão vencer, entre os meses de abril de 2023 e dezembro de 2023, tá? Esse é o item A. O item B, consequente concessão de carência parcial no pagamento das parcelas de remuneração das debêntures e dos CRIs vincendas entre abril de 2023 e dezembro de 2023, no montante correspondente a 50% dos valores devidos a títulos de remuneração das debêntures e dos CRIs nas respectivas datas de pagamento compreendido pelo referido período de carência, observando que os valores compreendidos pelas referidas carências deverão ser incorporados ao saldo devedor das debêntures e dos CRIs nas respectivas datas de pagamento, tá? Então, resumindo isso daqui para que você entenda, o que vai ser votado nessa assembleia aqui no dia 10 de abril é justamente a concessão de carência, tá, de waiver aos devedores, tá, visando aí o não vencimento antecipado, tá? Então aqui no caso é algo que a gente precisa muito ficar de olho, a gente precisa acompanhar essa audiência, aliás, essa assembleia, para entender se isso aqui vai ser aprovado ou não. Acredito que seja, porque não existe outra alternativa, não tem como receber da devedora se a devedora não tem receita, né? Então essa operação aqui tende a se reestruturar, tá? Então isso daqui realmente pegou o mercado aí desprevenido, né? Infelizmente isso daqui impactou negativamente a cota do DEVA. Vocês vão perceber aqui no gráfico, vou até abrir, que o DEVA 11 teve uma desvalorização de quase 25% em 5 dias. Gente, 5 dias, tá? Desde sexta, né? Desde sexta ele teve uma perda de valor de cota de quase 25%. Isso aqui é surreal. É surreal, tá? Como eu disse no caso do vídeo do HCTR, né? Pouquíssimas vezes eu presenciei isso na Bolsa de Valores, tá? Uma queda tão acentuada, tão abrupta, tão significativa num curto período de tempo, né? Então isso daqui chama muito, muito, muito a atenção. Bom, agora para a gente ir para o relatório gerencial e depois para a planilha, para que a gente entenda qual é o impacto dessas operações no portfólio do DEVA, tá? Que é a parte mais importante aqui do vídeo. Vamos dar uma olhadinha. Então vamos lá, gente. Eu quero que o vídeo não fique tão longo, mas eu tô achando que vai bater os 20 minutos, tá? Infelizmente. Mas são informações fundamentais, tá? Informações essenciais para você que é cotista. Então, por mais que fique um pouco cansativo, é importante que você tenha conhecimento de tudo isso aqui, tá? Então vamos lá. Aqui eu destaquei alguns pontos importantes, né? Então aqui ele fala sobre a contextualização das inadimplências. E eu lembro a vocês que esse aqui é o relatório de fevereiro, tá? Então as informações aqui são todas referentes ao mês de fevereiro. Isso aqui é muito importante você entender, você já vai entender o porquê. Então vamos lá, eu destaquei aqui algumas coisas, né? Em 6 de março foi comunicado que o CRI estava inadimplente, né? Lembra vocês aqui o CRI Circuito de Compras, né? Que teve aquele atraso no pagamento, né? Mas que pagaria 100% da dívida no dia seguinte, 7 de março. Tá? No próprio dia 6/3, o fundo fechou com uma queda de menos 3,6%. No dia 7/3, a queda de 6,6%. Somente em 2 dias acumulou uma queda de 10%, tá? Aí ele fala aqui, o CRI Circuito de Compras representa 5,5% do PL do fundo. Lembra vocês que o CRI Circuito de Compras faz parte aqui, mais uma vez, tá? Aquelas informações do relatório são referentes ao mês de fevereiro, a gente está falando agora do mês de março, então o circuito de compras faz parte das operações inadimplentes. Se a dívida não fosse paga e não existisse nenhuma expectativa de pagamento, ou seja, se o cenário desenhado para o ativo fosse de default total, sem considerar as garantias reais do próprio empreendimento, que agora já está performado, o administrador do fundo marcaria uma operação a zero no patrimônio, uma baixa de aproximadamente 5,5% do PL, tá? Então essa é a representatividade do PL. Mas é importante dizer que existem mecanismos aí para executar, tá? Em caso de default, por exemplo, no caso do circuito de compras, a gente tem o prédio construído já.
né, que é uma garantia, foi uma alienação fiduciária aí. Agora, continuando, né, vários investidores entraram em contato para questionar se deveriam vender suas posições e realizar 10, 15, 20% de prejuízo. E aí a gestão indaga, né, faria sentido realizar esse prejuízo, visto que o circuito de compras representa muito menos do que isso no PL, né, a gente viu que representa só 5,5, então vale a pena realizar um prejuízo de 10, 15, 20? Aí ele responde assim, infelizmente muitos venderam e realizaram esse prejuízo. Continuando, agora vem a parte que mais me irritou, a parte mais absurda aqui. Quer dizer, uma das. Ao nosso ver, a movimentação que vem ocorrendo nas cotações recentes do fundo pode estar relacionada a uma piora recente do cenário macroeconômico, mas principalmente ao efeito manada. Gente, me desculpa, tá? Isso daqui, o que a gestão escreveu aqui, no meu entendimento, tá? Respeito quem pensa o contrário, mas é uma falta de respeito, tá? Para quem é cotista, para mim, né? Você sabe que eu sou cotista, para todos os cotistas, na minha opinião. Dizer que essa queda, né, na cotação, essa movimentação que vinha ocorrendo, lembro que isso aqui é em relação a fevereiro, tá? Nem é em relação ao que eu vou comentar aqui ainda, do fato relevante, que eu já falei para vocês. Então, assim, dizer que isso é fruto de uma piora do cenário macroeconômico, e principalmente ao efeito manada, você vai me desculpar, Devante, você vai me desculpar, Vort, mas não tem nada a ver com isso. Tá bom, você pode dizer que a taxa de juros foi mantida, né, recentemente pelo Copom, e isso tende a desvalorizar os fundos imobiliários, a renda variável num todo. Sim, é verdade. Mas a queda, tá? A queda que aconteceu no DEVA tem a ver exclusivamente com a operação do circuito de compras. Isso aqui é me referindo a fevereiro, tá? Então isso aqui não tem nada a ver com o cenário macroeconômico, isso aqui tem a ver com a inadimplência, com o atraso no pagamento que aconteceu, e aí isso assustou muitos investidores, né? E como a gente sabe, a Vortex já não tem uma reputação muito interessante no mercado, já pelo HCTR, né? Pelo próprio Tord. Então, assim, é natural que os investidores fiquem com medo e no caso, acabaram vendendo as suas cotas aí, de forma que a cotação acabou caindo, tá? Então eu discordo veementemente dessa afirmação aqui, tá? Discordo mesmo. Eu acho que isso aqui é chamar a gente de bobo, tá? E respeito também quem acha o contrário, que não foi isso que a gestão quis dizer. Bom, aqui ele vai falar um pouquinho dessa situação do circuito de compras que eu já antecipei para vocês, que atrasou o pagamento um dia, né? Lá no comecinho do mês, beleza? Aqui eu destaquei uma outra operação, tá? Do fundo, que é da Carvalho Hosken. E o que me chamou a atenção aqui? Olha só. Assim como ocorrido há alguns meses, a cedente atrasou o pagamento devido a um descasamento de liquidez, o que é diferente de um problema de crédito. Tudo bem, isso é verdade. A empresa possui parcela representativa de seu capital em ativos imobiliários e tem trabalhado para gerar caixa a partir deles, venda de ativos. E aí vem a parte que não faz sentido para mim. Ele diz assim, ó, o atraso não foi comunicado via fato relevante, não esse fato relevante de hoje, gente, o fato relevante lá do atraso do pagamento do circuito de compras, tá? Não foi comunicado, dada a pequena representatividade da operação no patrimônio líquido do fundo, apenas 0,25, tá? Gente, a representatividade é muito baixa, tá? O impacto é muito pequeno, mas vamos combinar, né, que isso daqui não é motivo para você deixar de dizer, tá? Eu acho que fatos relevantes são justamente para informar problemas nas operações. Então, ainda que essa operação tenha uma representatividade pequena, ele devia ter informado no fato relevante, ao menos na minha opinião. E também no fato relevante, informar aos investidores, aos cotistas, que a representatividade é pequena, né? Informa isso no fato relevante, mas não deixa de informar isso. Tenha transparência, tá? Porque, por exemplo, se essa operação que vier a dar problema mais para frente, não é o caso ainda, mas se vier a dar um problema mais para frente, o investidor já ia estar ciente disso, tá? Então eu acho muito mais propício você informar isso aqui num fato relevante do que num relatório gerencial. É apenas a minha opinião, gente. Aqui eu destaquei também o CRI WAM Holding, né, que é um dos CRIs aí, uma das operações que este mês de março, tá? No mês de março, como vocês podem ver aqui, ó, foram 4 operações, né? Estão inadimplentes. Mas no caso do relatório, eu estou sempre reforçando isso para que vocês não confundam a competência, tá? Isso ainda não tinha acontecido aqui. Então vamos ler junto aqui. Existem negociações em andamento para que algumas condições da operação sejam reestruturadas. Prezando pelo bom andamento deste processo, as novas condições e as motivações das reestruturações serão informadas assim que concluídas, tá? Então vejam que aqui no relatório do mês anterior, ele já deu a entender que ia acontecer aqui um ajuste na operação, uma reestruturação dessa operação. Então a gestão já vinha dando a entender, né, que essa operação aqui seria um problema, tá? Então de fato foi informado aqui, apesar de poucas informações, né, mas a gestão já vinha caminhando para esse sentido aí. Agora, pessoal, para a gente entender um pouquinho do peso dessas operações problemáticas do último fato relevante que eu já comentei com vocês no portfólio do fundo, eu vou explicar o que eu fiz aqui,
tá? Então eu destaquei todas as operações que nós tivemos aqui no fato relevante, tá? Todas elas estão destacadas aqui em amarelo, e eu destaquei duas em roxo, que é o seguinte: primeiro, esse GPK2, que é o gramado Parks 2, ele está em roxo porque, na verdade, ele não faz parte da operação problemática. Percebam que aqui no canto direito a gente tem o código, né, da informação da operação, e eu separei, né, eu olhei código por código aqui, como vocês podem perceber nessa última coluna aqui, para verificar qual de fato estava na listagem, tá? Então, esse GPK2, com esse código aqui, não está, tá? Não está inadimplente. Então, com ele tá tudo certo, por isso que eu deixei ele em roxo lá em cima. O outro que eu também deixei em roxo é o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui. É o Búzios B. Comentei no comecinho do vídeo, né? Ele tá em roxo por conta da seguinte problemática. Se a gente vê aqui o código dele, né? Percebam que ele tem duas operações aqui, ó. E a única operação que de fato está no fato relevante é essa aqui da direita. Tá? Percebam que é o código 6306 final, né? E aqui, ó, o Búzios Bit é justamente a 6306, tá? Então essa daqui é a série problemática. Só que no relatório ela não está separada. Então parte desse CRI está inadimplente e parte dele não está. Por isso que eu deixei ele em roxo, porque isso faz uma diferença, é claro, né? Só que vale ressaltar que ele tem uma representatividade bem pequena aqui no PL, tá? 0,23% só. Então, o que eu fiz? Eu juntei essas informações e planilhei, e essa aqui talvez seja a parte mais importante do vídeo, tá? E a gente chega nessa seguinte conclusão que eu vou trazer para vocês. Eu trouxe aqui o patrimônio do fundo em 28/2, tá? Divulgado no relatório gerencial que a gente acabou de ver, e trouxe aí o valor de mercado com base na última cotação de hoje, tá? Quinta-feira, dia 30 de março. Então, percebam, o PL dele tá na casa de 1,4 bi, e o valor de mercado na casa dos 700 milhões de reais, tá? E aí eu separei aqui o peso de cada uma dessas operações problemáticas no portfólio do fundo. E a gente está falando de aproximadamente 20% do PL, tá? Percebam que eu não somei aqui o Búzios B, né? Eu parei aqui em cima no Resort Lago Subordinada, justamente por essa situação que eu informei a vocês. Então, parte desse Búzios B teria que entrar na conta, por isso que eu disse que aproximadamente 20%, tá? Isso corresponde a 275 milhões de reais. Esse é o valor total, é o montante inadimplente que nós temos hoje no DEVA 11, tá? Isso aqui é extremamente preocupante, é uma porcentagem muito alta. É de fato muito significativo, né? E aí eu separei dois indicadores interessantes que eu vou deixar para que vocês tirem as suas próprias conclusões, tá? Primeiro, aqui em verde, a gente tem o valor patrimonial atual com base no patrimônio líquido dele divulgado no último relatório. Então, gente, impressionante, né? O PVP dele hoje está em 0,51. Isso significa que ele está com um desconto aproximadamente em relação ao valor patrimonial de 50%, tá? É um valor surreal mesmo. É a primeira vez que o DEVA chega nesse patamar aqui. E aí, o que eu fiz, né? Eu supus aqui que todas essas operações aqui fossem ter um default completo, sem nenhum tipo de restituição aí, né? De execução e tal, como o próprio relatório comentou no comecinho ali sobre o circuito de compras, né? Uma situação hipotética que não deve acontecer. Só para a gente ter uma ideia de quanto de fato isso daqui vai reduzir o patrimônio líquido do fundo, tá? Então, se a gente fosse desconsiderar essas operações inadimplentes, nós teríamos um patrimônio que pularia que desceria, né, de 1,4 bi para 1,1 bi. Então seria aí 275 milhões a menos, né? E aí, se a gente for olhar para as operações que não estão com problema, ou seja, para o restante do portfólio do DEVA, para todas essas operações que a gente está vendo aqui, sem estar em amarelo e em roxo, nós teríamos ainda de um desconto ainda de 36%, o que é bizarro ainda, né? Então pensa, se a gente excluir isso daqui e jogar no lixo, ainda assim o DEVA teria uma relação PVP de 0,64. E aí eu pergunto a vocês, será que o mercado tá pegando muito pesado com esse fundo? Será que realmente esse valor de hoje dele representa a realidade do portfólio, né? Lembrando que essa situação aqui, onde o default completo vai ocorrer, é muito difícil de acontecer, tá? E ainda que aconteça, várias dessas operações, elas têm alienação fiduciária, têm modos de execução. Então, a tendência, é óbvio, não é chegar nesse valor de patrimônio líquido, tá? Isso aqui seria um caso hipotético desastroso. Mas ainda assim, nesse cenário, a gente teria um desconto interessante, tá? Eu não estou aqui para recomendar nem desrecomendar nada para vocês, mas eu deixo aí o questionamento. Será que ele está valendo a pena a entrada nesse momento, né? Vale a pena o risco? Ele está precificando o risco? Vou deixar isso em aberto para que vocês reflitam e cheguem nas suas próprias conclusões, beleza? Gente, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado, valeu!